Estamos mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro. Olha o profeta, irmão. Não adianta querer excluir a minha pregação do verdadeiro evangelho, não. Porque Jesus disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a verdade, contra a sua palavra. Hoje, para botar o pé, mas amanhã Deus tira o pé dele e esse evangelho vai ser propagado com autoridade, unção, com objetivo, com amor. Porque não pode, não vence. Ele foi derrotado na cruz do Calvário. Amigo, uma formiga não pode carregar um leão, um elefante nas costas. Assim é o Evangelho de Cristo, ninguém pode querer excluir ele da sociedade e do mundo, não. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, com esse amor, dentro desse amor, esse Evangelho tem que ser propagado. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua palavra, contra a sua igreja. É debalde o diabo se levantar, é debalde os demônios ficar com raiva, é debalde a esfera das trevas querer interferir na palavra de Deus. Há um cantor nosso, que ele cantava muitos anos atrás, ele dizia que ele era maior do que Deus, mas maior do que Deus só em pecado. Olha o profeta, tá bom? Vou aqui virar a câmera aqui para as pessoas pecadoras. O convite é esse: abandone o adultério, a prostituição, o crime, o derramamento do sangue, o roubo, a imoralidade, a injustiça. Ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer transformar a tua vida. Use a sua fé, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 5. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que pela escolha do homem de amar este mundo, ele se torna inimigo de Deus. Mas em Romanos diz que pela nossa fé, nós somos justificados por Deus. Romanos capítulo 5. Vamos virar a câmera aqui pro lado da rua aqui. A palavra de Deus, que faz os infernos estremecer, que faz os demônios correr, que é a palavra de Deus. É isso, meus irmãos. A palavra de Deus, ela que tem poder de transformar o homem, o poder transformador, o poder libertador. Essa palavra, uma outra, que possa libertar o homem e eu conscientizá-lo da verdade, da eternidade com ou sem Deus. É por isso que o diabo ele não pode querer apagar, interferir na marcha da igreja, daqueles que pregam a palavra de Deus. Porque ele foi derrotado, ele foi humilhado na cruz do Calvário. Jesus, em forma humana, humilhou ele perante os seus súditos, humilhou ele perante os potestades e principados. E ele inclina agora a cabeça, fica de quatro, e Jesus agora pisa na cabeça dele. Ele agora é exposto publicamente. Aí vem agora o direito de escolha do homem. O homem agora, por meio de Cristo, o homem agora, por meio de Cristo, ele agora tem a oportunidade de conseguir a sua liberdade e o seu perdão. Vamos mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro. Ligeiro Tempo trazendo uma rápida introdução
para benefício da sociedade, para benefício do elemento humano. Nós sabemos que dentro da criação de Deus, quando Deus olha lá do céu e vê que a terra estava sem forma e vazia, havia um caos sem precedente, mas estava no projeto de Deus criar a fauna, a flora, de Deus criar os elementos conhecidos como o Sol, a Lua, as estrelas, os asteroides, meteoritos e os demais. E Deus agora dá forma o que não tinha forma. E depois que Deus cria o último elemento, que era os animais, Deus agora criou o homem. Dentro dessa criação observamos que há uma grande diferença da criação do homem e dos animais. Aí a Bíblia diz que Deus criou o homem diferente do animal. O homem não pode ter as mesmas expressões que o animal tem. Sabe por quê? Porque Deus criou o animal do nada. E o homem, Deus criou o homem à sua imagem. E a Bíblia diz que a imagem de Deus criou macho e fêmea. Há uma grande diferença. O animal é irracional, o homem é racional. Dentro dessa condição, o homem pecou voluntariamente. O homem sabia que se ele pecasse, se ele desobedecesse a Deus, ele estaria agora em uma condição condenatória. Ele não poderia mais gozar daquela comunhão que ele gozava com Deus. Ele não mais sentiria aquele prazer, aquela comunhão que ele tinha com Deus lá no Éden. O homem vivia infeliz, o homem vivia bem com a sua companheira. Nada interferia no relacionamento entre Adão e Eva. Nada poderia interferir no amor, no carinho, na comunhão entre o homem e a mulher. Mas Deus havia avisado a ele: meu querido, não coma. Se você comer, se você me desobedecer, a história vai ser outra. Você é que vai mudar o rumo, a trajetória da sua história. Se você me obedecer, todavia você permanecerá aqui no Éden. Todavia você terá esse relacionamento, essa comunhão comigo. Se você não pecar, todavia você gozará de paz. Não haverá maldição na sua sociedade. Não haverá maldição na sua descendência. Não haverá maldição na família. Todavia o marido continuaria amando a esposa. Todavia a esposa continuaria amando o marido. Todavia os filhos continuariam sendo obedientes aos pais. Todavia eles cresceriam respeitando o pai e respeitando a mãe, e os pais respeitando a sua família, os seus filhos e as suas filhas. Se você continuar a me obedecer, Cristina, a história será totalmente diferente daquela que eu tenho lhe avisado. Que no dia em que você pecar, no dia que você me desobedecer, no dia em que você não me levar a sério, as consequências serão destrutivas. Em primeiro lugar, você perderá a vida. Em segundo lugar, você perderá essa comunhão. Em terceiro lugar, você todavia não vai viver mais em união, em comunhão com a sociedade, com a sua família. Todavia, você estará em guerra com o seu Criador. Felizmente, propósito de Deus, projeto de Deus, não era ver o que hoje nós estamos assistindo no mundo, em nossa sociedade, na família. É o marido matando a mulher, a mulher matando o marido, é o pai matando o filho matando o pai. Não era esse o projeto de Deus. Deus queria que essa sociedade vivesse plenamente em harmonia. Não existiria menos pobres nem mais ricos.
Não existiria nessa sociedade, no projeto de Deus, se o homem não tivesse pecado cego, paralítico, diabético, aquele que sofre de problema cardíaco, aquele que sofre de problema de Alzheimer, aquele que está confinado numa cama do hospital, aquele que perde a sua vida na rua, aquele que perde a sua vida debaixo de um ônibus, aquele que perde a sua vida por uma simples injeção. O prazer de Deus é que o homem vivesse em harmonia. Na sociedade que Deus havia orquestrado, que Deus havia projetado para o ser humano, para a sua criação, nela não existiria cemitério, nela não existiria casa funerária, nela não existiria presídio, nela não existiria IML, nela não existiria latrocínio, nela não existiria roubo, nela não existia homicídio, nela não existiria quem gosta de vestir uma saia, aquele quem gosta e está beijando na boca do outro bigodudo e beijando e lambendo a língua um do outro. Observe uma coisa. Pegue a palavra de Deus, pegue lá em Gênesis. Você vai ver que num ato criativo de Deus, Deus cria agora o homem e a mulher. Deus não criou dois homens, Deus criou nem duas mulheres, Deus criou o homem e a mulher. A imagem de Deus cria agora homem e mulher, macho e fêmea. E quando Deus agora dá a Adão uma esposa, aí Deus agora chama Adão, e quando Adão desperta daquele sono profundo, que olha para o lado dele e vê uma companheira, ele ficou alegre, ele ficou satisfeito. Na minha analogia, Adão pulava, Adão ficava satisfeito, alegre. Hoje em dia, por meio do pecado, da desobediência, da escolha do homem, você vai ver que muitas das vezes o homem não tem prazer com a mulher, muitas das vezes a mulher não tem prazer com o homem, muitas das vezes o cara mata a esposa, muitas das vezes a mulher mata o homem, muitas das vezes o pai mata o filho, muitas das vezes o filho mata o pai. Que é de contraste. O homem mudou a trajetória, o homem mudou a sua história. O homem muda agora a ordem natural das coisas. Não era para existir em nosso meio essas injustiças, esse salário de fome, de miséria. Não era para existir o divórcio, o índice de divórcio que vem acontecendo na sociedade. Não era para existir o cara perder o respeito pela companheira, a companheira perdeu o respeito pelo seu companheiro. Não era para existir filho rebelde, bastardo, matando o pai, matando a mãe, o pai matando o filho, o avô estrupando os netos. Não era para existir na sociedade projetada por Deus. Mas quem mudou essa trajetória foi o próprio homem. Quando Deus avisa, Deus orienta, Deus diz ao homem que ele não comesse do fruto. Quando Deus diz para o homem que ele não comesse, porque Deus sabia que o homem tinha capacidade, o homem tinha condição de não comer daquele fruto. Agora, na onisciência de Deus, Deus sabia que o homem ia pecar. Aí Deus agora se precavê, cria. Deus agora doa um cordeiro pascual antes que isso aconteça, literalmente lá no Éden. Quando o homem peca, o homem perde a sua natureza de inocência e de pureza. E quando o homem perde agora a sua inocência, a sua pureza, veja que o homem lá no Éden se relacionava bem com Deus, se relacionava bem com a sua esposa, se relacionava bem com o leão, com o trigo, com o leopardo, com o pior animal existente, peçonhento, lá no Éden. Nem os homens faziam mal aos animais, nem os animais faziam mal um aos outros. Mas quando o Adão peca, agora a história é outra. Quando o Adão peca, o homem agora, ele herda uma segunda natureza, uma natureza decaída, uma natureza sem temor a Deus, uma natureza que ele deixa de ser preservador para ser predador.
uma natureza que o homem não tem mais compromisso com as leis de Deus, uma natureza que o homem não quer mais saber de Deus, uma natureza que ele está voltado com o coração para a imoralidade, para a depravação, para a violência, para o aborto, para a idolatria, para a injustiça. Tudo isso aconteceu por conta de um simples ato que Deus havia orientado Adão, ordenado Adão que ele não comesse. E Adão agora não levou Deus a sério. Por essa razão agora, Deus, a Bíblia diz que toda tarde Deus vinha conversar com o homem. Toda tarde Deus dialogava com Adão. E Adão tinha aquele momento de prazer, momento de alegria. Que satisfação, que alegria, que orgulho. Que prazer Adão tinha de ouvir Deus falar com ele. Aí eu pergunto a você, você vê ouvir Deus, você ouve Deus falar com você? Você já ouviu a voz de Deus? Mas Adão ouvia Deus, Adão via Deus. Mas para que ele permanecesse todavia dentro dessa comunhão, dentro desse relacionamento, ele teria que obedecer a ordenança de Deus, que era uma coisa tão simples. Mas Adão queria uma coisa a mais. Deus agora criou um jardim, deu a ele. Adão queria uma esposa, e Deus pegou, deu uma esposa a Adão. Mas Adão queria mais do que uma esposa. O que é que Adão queria? Adão queria ser igual a Deus. Uma coisa que é impossível é o homem ser igual a Deus. Uma coisa que todavia foi e será impossível. Satanás, pai da mentira, enganador. Ele queria ser igual a Deus, queria criar um trono acima do de Deus. Um querubim ungido, que teve agora esse sentimento, esse orgulho, essa audácia de querer criar um trono e querer manipular a Deus. Por essa razão, Deus deu tempo para que ele se arrependesse. Mas ele não se arrependeu. Morreu com esse orgulho. Morreu dentro dessa condição. O morrer aí é que ele foi expulso do seu habitat. Ele foi designorado, ele foi desclassificado. Ele perdeu o seu prestígio. Aquele que quando ele passava perante os anjos, ele não era adorado, mas era aplaudido, era reverenciado. Agora, quando ele peca, ele perdeu agora o que ele tinha mais de valor na vida dele. Era um querubim ungido, protegido, protetor. Quando ele passava no meio dos anjos, dele saía melodia, dele saía música. Foi a obra mais perfeita que Deus havia criado lá nos céus. Aí o orgulho entrou no coração dele, ele deixou que o orgulho entrasse no coração dele, e ele agora desejou o impossível. Ele desejou de ser igual a Deus, ele queria manipular a Deus. E se houvesse alguma possibilidade de ele ter criado um trono acima do de Deus, ai do mundo! Mas não havia essa possibilidade. E quando agora ele tenta tornar público, Deus agora dá um tempo para que ele se arrependesse. Muito embora que na onisciência de Deus, Deus já sabia que ele não se arrependeria. Aí chegou agora o limite de Deus. Deus tem um limite. Em cada ser humano, em cada vida, em cada nação, em cada país, em cada povo, em cada tribo, em cada raça, Deus tem o seu limite. Nós não sabemos. Não podemos medir o tamanho, a largura, a dimensão do limite de Deus. Quantas pessoas que hoje têm morrido prematuramente, jovem ainda, porque escolheram o caminho errado. Quantos têm morrido aí, tem deixado seu papai, sua mamãe, seus irmãos chorando, tem deixado sua família enlutada, porque a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece ruim, bom, mas o fim dele é a morte. Se nós temos de procurar alguém para colocar a culpa em tudo que vem acontecendo no mundo, tsunami, terremoto, ciclone, incêndio, inundações, guerra, fome,
injustiça, discriminação, preconceito. O único culpado é o próprio homem, porque Deus avisou ao homem que ele não fizesse aquilo, o homem não levou Deus a sério. E toda a consequência, toda a rebelião, todo o ódio, todo o rancor que o homem, ele produz contra Deus, cai para ele mesmo. Em Romanos, no capítulo 5, diz que o homem não goza paz com Deus. Não é que Deus não goza de paz com o homem, não. É que o homem não goza da paz com Deus. Sabe por quê? O homem não goza da paz com Deus porque o coração do homem está voltado para este mundo. O coração do homem está voltado para a idolatria. O coração do homem está voltado para a prostituição, para a impureza, para a depravação, para a violência, para a idolatria, para a feitiçaria, para o roubo, para a injustiça. O homem perdeu o mais importante que Deus havia dado a ele, num ato criativo, que era a sua semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ser semelhante a Deus, ser bom, ser misericordioso, ser preservador, ser longânimo. Ter amor, mas o homem perdeu essa semelhança. O homem perdeu agora o amor, o homem deixou de amar. O prazer agora de quem gosta é de muito, é de derramar sangue, é de matar, é de esquartejar, é de arrancar a cabeça. Mata-se por qualquer coisa, porque o homem foi que escolheu esse caminho, não Deus. Deus não tem prazer do homem nessa condição. Por isso que em Romanos, no capítulo 5, diz que o homem não goza da paz com Deus, porque ele tem escolhido o caminho da maldade, ele tem escolhido o caminho da perversidade. Não é que Deus é inimigo do homem, não. Deus nunca será inimigo do homem. Enquanto você viver, enquanto você estiver com vida nessa terra, Deus nunca será seu inimigo. Deus nunca vai desistir de você. Todavia, Deus vai trabalhar 12, 24 horas para que você seja atingido pela sua graça, pela sua misericórdia. Porque o propósito de Deus, por meio do Evangelho, é de alcançar o pecador, é de transformar o pecador, é de tirar o pecador do caos, é de tirar o pecador dessa vida maribunda, é de tirar o pecador das drogas, é de tirar o pecador da violência, é de tirar o pecador da imoralidade, é de tirar o pecador do engodo. O trabalho do diabo é diferente. A Bíblia dá os atributos dele. Ele é pai da mentira, é mentiroso, enganador, acusador. Ele vai assediar você. Ele vai levar você para a imoralidade, para o caminho da guerra, do tráfico. E lá na frente ele vai esperar você e vai estragar a sua vida. E depois ele vai acusar você diante de Deus. Está pensando que o diabo não existe, não, né? Está pensando que Deus também está alheio ao que nós realizamos, ao que nós falamos, ao que nós procedemos aqui nesse mundo? Existe a lei da semeadura. Quantos estão numa cadeira de rodas sem as pernas? Muitos fizeram mal, era perverso. Outros se incomodavam muito com a vida alheia, com a esposa do vizinho, com a esposa do seu colega. Observava, falava. Tinha uma língua ferina, tinha uma língua defamadora. Ele nunca trouxe uma palavra de mal, de bênção. Ele nunca trouxe uma palavra satisfatória. Todavia ele passou a vida dele inteira no mundo, falando da vida alheia, falando da vida do próximo, falando da vida dos seus amigos, traindo os seus amigos, um olhar grandão em cima da mulher do amigo. Um cara desse, lá na frente, eu conheço um, não vou dizer aonde, que ele falava muito da mulher dos outros. Toda mulher para ele era gaeira. Sabe o que foi que aconteceu? Ele foi parar, foi numa cadeira de roda, ainda novo. E um certo dia eu vou passando, aí tinha 3 mulheres assim sentadas,
E todas as 3 mulheres começavam a dar gaitada, a rir da cara dele, e ele sentado numa cadeira de roda sem poder fazer nada, porque ela sabia que aquele cara ali vivia falando da vida alheia, vivia falando das mulheres dos outros, só quem era honesta era a mulher dele. Toda mulher para ele era gaieira. Olha o que aconteceu, eu subi, Deus foi me ver. Elas começaram a tirar onda com ele numa cadeira de roda. Aí a mulher dele olhou para ele assim, fulano, faz alguma coisa. Aí ele olha para a mulher dele assim, eu não posso fazer nada. O cara estava paralítico. De tanto falar da vida dos outros. De tanto macular. De tanto querer manchar a dignidade e a moral da pessoa, do indivíduo e da família. Ele tinha uma vida dessa, eu digo isso porque já trabalhei junto com ele. Lá na frente, a Bíblia diz que há uma lei da semeadura. Ele pensava que passaria a vida toda falando da vida da mulher dos outros e dos outros. Todo mundo para ele era gaeiro, ele era corno. Aí agora ele sabe onde ele estava, numa cadeira de roda. Sentadinho ali quietinho, sem falar da vida dos outros. De cabeça baixa, e 3 mulheres tiravam a maior unha com ele, porque era vizinho. Ele não aguentou tanto a situação, que ele teve que vender a casa dele e ir embora daquele lugar. Sabe o que é isso? É a lei do retorno. Deus não brinca não, meu amigo. Deus é imutável. O que Deus era lá na lei, Deus continua sendo hoje na graça. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se plantamos na carne, vamos colher na carne. Se plantamos vento, vamos colher tempestade. Mas se plantamos amor, encontraremos refúgio, encontraremos a paz, harmonia. A Bíblia diz que Deus coloca agora 2 caminhos para que o homem escolha. O caminho largo e o caminho estreito. Dentro desse caminho largo não há restrições. No caminho largo você pode fazer de tudo. No caminho largo você pode beber, matar, roubar, adulterar, vestir uma calcinha quem gosta, ter 2, 3 mulheres, se deitar na cama com outro homem, beijar na boca do outro bigodudo, lamber a língua dele, o bigode dele e lamber outras coisas a mais. O pênis e até o ano. Nós estamos vivendo em uma sociedade. Quem gosta? O cara disse a mim na rede social que para ele é uma pimenta, tem uma relação dele meter a língua dentro de um ano, de uma vagina. Isso aqui é podridão. Deus tem um sentimento de desprezo, de ódio em determinado elemento que se relaciona assim. Deus não criou o homem, não foi para ele ter as mesmas manifestações de um animal, não. Se um animal ele lambe o pênis do outro animal, é porque o animal ele é irracional. Porque se o animal soubesse que aquele pênis daquele animal era sujo, e ele poderia até contrair uma doença, ele não colocaria a sua boca, nem a sua língua naquele pênis. O homem, ele tem conhecimento. O homem foi dotado pelo Espírito de Deus. Deus criou o homem, foi doutor o homem de sabedoria, de conhecimento. Aí quando Deus cria o homem, Deus chama agora Adão, para Adão colocar o nome em todos os animais que Deus havia criado. Então o homem era altamente inteligente. Romanos, no capítulo 1, você vai ver que as manifestações do elemento humano na sua sociedade era desprezível perante os olhos de Deus. Mas eles, muito pouco estavam dando atenção, não ligavam. Eles colocaram Deus, expulsaram Deus da sua sociedade, do seu convívio, da sua família, do seu relacionamento, dos seus negócios. Lê em casa, Romanos capítulo 1. Os homens, a Bíblia diz que não quiseram mais saber de Deus. Agora eles passaram ao quê? A ferir, a de respeitar a ordem natural das coisas. Era homem vestindo saia, era homem botando pênis numa boca no ano. A depravação tomou conta daquela cidade. Foi obrigado Paulo agora a erguer a sua voz contrário a esta manifestação que hoje vem se expandindo, que hoje vem aumentando na sociedade, que hoje os homens vêm aplaudindo, que hoje é tolerância zero, a pureza moral, a dignidade, a decência.
Hoje falar em pureza, hoje falar em honestidade, hoje falar em respeito é perigoso. Ninguém quer saber mais. Os homens têm comichão nos ouvidos. Os homens não querem saber mais de Deus. Os homens não querem saber mais da palavra de Deus. Os homens agora estão com seu coração voltado para a impureza, para a imoralidade, para o crime, para o roubo, para a injustiça. Para que ter o maior prazer de matar, de derramar sangue. Quem gosta de vestir um cuecão de couro, quem gosta, abre a boca e boca um pene na boca e recebe um sêmen. Abre um ano e que... Aí derrota acaba com epígrafo. Sabe o quê? O que o homem tem prazer. O prazer do homem hoje é nessa vida. Numa vida depravada, numa vida moral, não é o propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer de condenar o homem. Deus não tem prazer de ver o homem sofrer eternamente no lago de fogo. Deus não tem prazer de ver você nessa condição. Você hoje está nessa condição. Muitas das vezes você está em conflito com você mesmo. Muitas das vezes você está em conflito com a sua esposa. Muitas das vezes você está em conflito com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe. E para você não há solução. Mas existe uma solução. Jesus morreu na cruz para trazer uma solução em toda a área do ser humano. Principalmente a primordial, que é o perdão dos seus pecados. Se tratando da vida eterna. Agora uma coisa, o que é lamentável, é que Jesus disse assim como foi nos dias de Noé, também será no dia da volta do Filho do Homem. O que acontecia na geração de Noé? Os homens abandonaram a Deus. Os homens não quiseram mais saber de Deus. Os homens sabiam que Deus era bom. Os homens sabiam que Deus era um Deus também justo. Os homens sabiam que Deus criou todas as coisas, a fauna e a flora. Deus criou o universo, deu ordem, deu vida, deu água doce, água salgada para alimentar o homem. Mas o homem não quiseram mais saber mais de Deus. O homem deram as costas para Deus. Tudo que vem acontecendo hoje, o único culpado é o homem. E Deus ainda está, a Bíblia diz, que a mão de Deus não está encolhida. Sabe por quê? Porque Deus não desiste do homem, não. Deus não desiste da sociedade, não. Deus não desiste do homem, não. Sabe por que Deus não desiste do homem? Mesmo o homem estando naquela condição que Paulo apresenta lá em Romanos, no capítulo 1. Naquela depravação, naquela violência, naquela imoralidade. Porque foi ele que criou o homem. E a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. É por isso que Deus tem o maior amor pela sua criação. O diabo não criou nada. É por isso que o diabo tem o maior ódio na criação de Deus. O diabo trabalha 24 horas para que o homem permaneça nessa obscuridade. Para que o homem todavia permaneça nesse engodo. Porque o prazer do diabo é de matar. Ele veio para isso, para roubar, para destruir. Ele veio para acabar o casamento. Ele veio para injetar um vírus aonde o homem venha perder o prazer pela esposa, aonde a esposa venha perder o prazer pelo esposo. O diabo ele injetou um vírus na raça humana para que os filhos permaneçam rebeldes, para que os filhos permaneçam insubordinados ao pai. O diabo injetou o seu veneno para que o marido venha matar a esposa, para que o marido perca a tesão pela mulher, para que a mulher perca o tesão pelo seu marido. Quando Eva peca, Deus disse para Eva, a mulher, a tua tesão é para o teu marido. Então não usa essa história de o cara ter uma mulher e dividir a mulher dele com outro cara ou fazer uma suruba com ela, não. Mas hoje, pela escolha do homem, pela desobediência do homem, pela infidelidade do homem, pela ignorância do homem no sentido de ele não querer honrar, respeitar, procurar desfazer a ordem natural das coisas, aí as consequências, aí vai o que vai acontecer nos seus descendentes. Tudo que você faz de errado, todo o caminho que você escolheu que desagrada,
quem vai se defrontar com as leis moral e as leis natural de Deus, vai refletir no seu filho, vai refletir na sua filha, vai refletir no seu neto, vai refletir no seu bisneto. O que é que nós estamos assistindo hoje? Não era essa o tipo de relacionamento que Deus havia projetado para a nossa sociedade, não. Era uma sociedade sem cemitério, era uma sociedade sem casa funerária, era uma sociedade sem IML, era uma sociedade sem assassinato, sem roubo, sem exploração, sem preconceito, sem racismo. Era uma sociedade justa, onde não existiria cego, paralítico, onde o cara não perderia suas duas pernas, onde o cara não perderia a sua visão, onde o cara não passaria a sofrer do coração, a diabetes. Mas o homem fracassou, o homem falhou, o homem escolheu errado, o homem escolheu a morte. É por isso que tudo isso vem acontecendo, por causa da escolha ou da má escolha do elemento humano, que preferiu, como lá em Rapalá, quando Jesus foi apresentado perante os judeus, lá em Pôncio Pilato, escolheram quem? A Barrabás. Aí Pilatos faz uma pergunta, a tumba, a multidão, a quem querer que eu vos solte? A Jesus, o justo, sem pecado. O que Jesus fez no seu ministério público em 33 anos? Só fez curar, ressuscitar, dar de comer, ensinar o homem a fazer o bem, ensinar o homem a amar a esposa, ensinar a esposa a amar o homem, ensinar os filhos a ser obedientes aos pais. Ele dava o quê? Curava os leprosos, curava os cegos, curava os paralíticos, ele ressuscitava, ele nunca desprezou ninguém vazio. Seja qual fosse a sua origem. Observe que lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota, dois marginais, dois assassinos, estavam crucificados numa cruz, Jesus no meio. Um não reconheceu. É o que vem acontecendo hoje em nosso país e no mundo. Mas um reconheceu. Um disse assim: se tu és filho de Deus, desce da cruz, que nós passaremos a crer em tu. Mas o outro olhou com o coração triste, com o coração abatido, reconhecendo que era um pecador, e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. O que Deus espera do homem, o que Deus espera da sociedade é um arrependimento sincero. O que Deus espera da sociedade é que o cara abandone a violência, a depravação, o sexo anal, o sexo oral, o prazer de ficar de quatro e receber um pênis num ano, e receber um pênis na boca, e o sêmen. Quem gosta de fazer? O que Deus espera do homem? Quem gosta de fazer? Que abandona o prazer de fazer uma suruba entre homem mesmo ou entre a sua esposa e a esposa dos seus amigos. Vivemos numa sociedade hoje que os valores estão revertidos. Se cultua mais a violência, se aplaude mais a imoralidade, a suruba, o aborto, a pedofilia, o prazer de esquartejar, o prazer de fazer uma assassina. A vida hoje aqui não tem valor nenhum. Sabe quem é que isso vai refletir? Essas suas práticas é no seu filho. Vai refletir na sua filha. Vai refletir nos seus netos. Você pensa que não vai. Acabe foi o pior rei. Aí Deus mandou agora o profeta dizer a Acabe: olha, eu ia trazer o mal no teu dia, mas eu não vou trazer no teu dia não. Quando você morrer, quem vai pagar tudo esse mal que você trouxe para o meu povo é o seu filho. Quando o seu filho reinar, eu vou trazer todo o mal sobre ele. Olha aí as consequências. Refletiu na vida do filho daquele rei, que não perdeu o temor a Deus, que não queria mais saber mais de Deus. Tudo que nós fazemos aqui reflete em nossa família, em nossos filhos, em nossas filhas. Cuide do seu filho, cuide da sua filha. Não deixe a sua filha sozinha, não. Cuide dela. Não deixe a sua filha ir para a praia com outro amigo, com o namorado, não. Porque a praia hoje é um motel. E a Bíblia diz que uma ovelha mal morta coloca um rebanho a perder. Cuide do seu filhinho. É a examidade que vai fazer com que ele vai chegar para você e vai dizer: pai, eu não quero ser mais homem não. O meu nome não é Alexandre não. Eu quero ser agora é Francisca. Esse não é o propósito do amor de Deus.
O homem é quem escolhe. O homem foi dotado de livre-arbítrio. Deus não dotou o homem não é escravo. O homem escolhe. Foi o homem que escolheu Barrabás. Foi o homem que escolheu que crucificasse a Cristo. Foi o homem que voluntariamente escolheu de comer o fruto do conhecimento do mal que hoje nós estamos sofrendo por essa causa. Mas a Bíblia diz que com antemão Deus havia preparado, Deus havia projetado a Cristo para reconciliar, para restituir aquela comunhão que o homem perdeu lá no Éden, que ele tinha e gozava com Deus. Quando o homem perde a natureza de pureza e de inocência, agora o homem mergulha na violência, na imoralidade, na injustiça, na idolatria. Tem o maior prazer de derramar sangue, de matar. Quem gosta de vestir uma sainha, quem gosta, bota um fio dental. Quem gosta, leva a sua esposa para a praia de nudez. Quem gosta, faz uma suruba com a sua esposa, com os seus amigos de origem. Vivemos uma sociedade, infelizmente, desprezível, que despreza, que desconstruiu o que Deus construiu. O homem desconstruiu o que Deus construiu. Você veja que no ato criativo de Deus, quando Deus cria a primeira coisa, aí Deus assim é bom. Quando Deus cria a segunda, aí Deus diz assim é bom. Deus usa a terceira criação, ele diz é bom. Deus usa a quarta criação, Deus diz é bom. Deus usa agora a quinta criação, aí Deus diz é bom. Deus usa agora a sexta criação, que é o ser humano, aí Deus diz é bom. Tudo que Deus criou é bom. Quando Deus cria todas essas coisas num habitat que estava em um caos, foi para o beneplácito da sua criação do homem e da mulher. Mas o homem mudou a sua história. O homem reverteu. O que era puro se tornou impuro. O que era bom se tornou mal. Hoje o homem faz mais apologia, o homem ama as coisas deste mundo, porque este mundo ele foi amaldiçoado por Deus. Quando Adão peca, Deus disse a Adão, maldito é a terra por sua causa. É por isso que há terremoto, é por isso que há tornado, é por isso que há ciclone, é por isso que há inundações, é por isso que há incêndios. Isso na esfera geográfica. Na esfera humana, o homem passa a vestir uma saia, o homem passa a vestir um cuecão de couro. O homem passa a ter prazer em derramar sangue. O homem passa a ter prazer em trair a sua mulher. O homem passa, quem gosta, de ter prazer de perdoar a gaia que leva. Quem gosta. São os valores revertidos. É isso aí que Satanás, é isso aí que ele gosta. É o diabo de ver uma sociedade desorganizada, viver uma sociedade mergulhada em um caos moral, um caos religioso. O diabo tem o maior prazer de ver uma sociedade assim. Ele trabalha 24 horas para trazer o cara enganado. Ele trabalha 24 horas, 24 horas porque é um ser espiritual, para manter o cara nesse engano, para ganhar a alma dele, para estragar a vida dele. O diabo não descansa enquanto ele não traga uma vida. E ele percorre o mundo todo, porque é um ser espiritual e se movimenta mais rápido do que um relâmpago. Porque qual é o objetivo dele disso? É de matar, é de enganar, é de influenciar o elemento a entrar nas drogas, é de influenciar o elemento a entrar na imoralidade, na idolatria, influenciar o casal brigar, influenciar o marido perder a tesão pela mulher, a mulher perder pelo marido, é influenciar o cara a fazer uma suruba com a sua esposa, é influenciar o cara a vestir uma calcinha, a vestir um fio dental. Quando o homem perde a sua natureza agora de pureza, de inocência, ele fica vulnerável a esses ataques do diabo, do inferno, que vai trabalhar na mente e no coração do homem, para o homem venha desobedecer e desagradar a Deus, para que o homem venha ter prazer nas coisas deste mundo, e o homem vem tendo prazer mesmo. A impunidade, o cooperativismo, a injustiça, o roubo ao trabalhador,
que o profeta diz assim, em Ezequiel, no capítulo 34, ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as suas ovelhas. Quando o profeta ele usa quando ele usa essa expressão, ele está se referindo para o imperador, para o rei, para o governador, para o presidente, para o prefeito, para os empresários. Ai dos que cria a lei. Quem cria a lei? Quem é que cria a lei hoje? O cara leva um projeto para onde? E todo projeto que é levado hoje para lá, para o Senado, é para roubar, tirar o direito do cidadão. Todo projeto não está aqui para valorizar a vida do trabalhador e do cidadão, não. Ele que se vire. Cidadão nesse país não tem valor nenhum, não. Trabalhador aqui nesse país não tem valor nenhum, não. Quem tem valor aqui é aquele cara que gosta de vestir uma saiazinha, aquele cara que gosta de matar, aquele cara que gosta de uma coisa, de derramar sangue, de fazer assassina, e fica na impunidade, e o elemento, como é um cara descamisado, descalço, aí vai ficar no anonimato. Ai dos que criam leis injustas para condenar o cidadão trabalhador. O profeta Isaías, agora no capítulo 10, ele se expressa, usa essa expressão condenatória, querendo dizer, você está condenando o cidadão, você está assassinando, te derramando sangue e roubando o direito do trabalhador, agora você vai pagar caro. Tiago diz assim, ai de vós rico, que roubaram o trabalhador, que diminuíram o seu soldo, o seu salário e aumentaram mais o seu trabalho, e agora você vive nessa orgia. Você com os filhos viaja para a Europa, para o mundo, com o dinheiro, não do lucro das suas empresas, mas do roubo que é tirado do trabalhador. Dê uma voltinha na Bíblia, vai lá em Tiago, você vai ver Tiago dizendo aos ricos, ai de vós ricos, chorai, está escrito assim, lamentai-vos pela vossa prata, pelo vosso ouro. Porque nem o vosso ouro, nem a vossa prata poderá livrar-vos daquele dia do julgamento eterno. Porque tu diminuíste, tu desvalorizaste o profissional, tu desvalorizaste o trabalhador, tu desvalorizaste o cidadão. E muitas das vezes o cara é obrigado a fazer coisa por conta dessas injustiças. Quantos já perderam a sua vida? Quantos já se suicidaram? Eu mesmo já comeram 2 processos meus. Um ganha, outro início, e faço de início, na cara de pau, engavetado e até hoje. Eu ganhei e estou aqui a ver navio. Esse é o Brasil, é a nossa nação. Mas uma coisa eu quero te dizer. Existe a lei da semeadora. Existe a lei do retorno. Onde o que nós plantarmos, nós vamos colher. Mas eu quero te dizer para encerrar, Jesus está te dando oportunidade, Jesus está te convidando, Ele está te esperando, Ele não está vendo, não está olhando a dimensão, a cor, Ele não está olhando a sua origem, Ele não quer saber o que você fez, o que você deixou de fazer. O que Ele espera é que você se arrependa. A felicidade, a sabedoria, a inteligência do elemento humano não é porque ele é um professor, não é porque ele é um cientista, não é porque ele é um engenheiro. Sabe qual é a maior inteligência do homem, a sabedoria? É quando ele teme a Deus. Quando ele teme a Deus, recebe todo esse tipo de conhecimento, de diploma, de status. Jesus está voltando. E oxalá, meu amigo, que você não seja um daqueles que seja pego de surpresa. A Bíblia diz que o dia do Senhor ninguém sabe a hora. Ninguém sabe o dia. É um elemento surpresa, onde ele vai pegar todas as nações de surpresa. Quem sabe que é pelo carnaval, quem sabe que é pelo Natal, quem sabe que é pelo São João, quem sabe que é pelo Réveillon.
Ninguém sabe. Uma coisa é certa, existe um que pode te absolver-se dessa condição de condenação, condenatória. É simples. É você abandonar o pecado, é você abandonar o amor e o prazer que você tem por este mundo. Porque a Bíblia diz que quem ama este mundo, o amor de Deus não está nele. A Bíblia diz que quem ama este mundo, ele não pode agradar a Deus. Sabe por que não pode agradar a Deus? Porque quem pecou foi expulso do céu, quem pecou foi expulso do Éden. Quem ama este mundo, ele mata, ele adultera. Quem gosta, deixa um cuecão de couro, uma saia, um fio dental. Quem gosta, bota um pênis na boca e recebe um sêmen. Coloca num homem e recebe um sêmen. É isso que o diabo faz na vida daquele que se esqueceram de Deus. Na vida daquele que não quer saber de Deus, na vida daquele que não quer ter comunhão com Deus, o diabo maltrata, o diabo escraviza, o diabo quer ver você nessa condição, o diabo quer matar você, o diabo quer destruir você, o diabo quer acabar com a sua família, o diabo quer acabar com a sua dignidade, o diabo quer acabar com o seu caráter, o diabo quer acabar com tudo que tem de bom na sua vida, principalmente o amor, a pureza e o respeito que você tem pela sua família. Diabo não presta, é sádico. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que oxalá você possa ter outra oportunidade de eu chegar aqui para trazer uma palavra de advertência. Não uma palavra ofensiva, não uma palavra que veio aqui para afrontar e desacatar ninguém, mas uma palavra de um verdadeiro evangelho, como João Batista ele usava, arrependemos e convertemos, para que você tenha se tornar herdeiro, filho de Deus. Se for necessário você passar pelo crivo do arrependimento e da regeneração, você tem que abandonar os crimes, o prazer de matar, o prazer de adulterar. Quem gosta de vestir uma saia, um cuecão de couro, você tem que deixar de aplaudir a violência, você tem que abandonar o adultério, você tem que deixar de abandonar o aborto, de fazer apologia à violência, ao crime, aos assassinatos. Tenha cuidado. Capítulo 9, o versículo 6 de Gênesis: aquele que derrama o sangue do homem, o seu sangue também será derramado. Leia lá em casa. É uma palavra do seu amigo, porque se eu não fosse, eu não estaria aqui pregando um verdadeiro evangelho. Eu estaria aqui pregando um evangelho cultural, que não transforma ninguém, que não liberta ninguém, que só visa só o seu dinheiro, que só visa escravizar você em uma organização que só pensa no lucro, na contabilidade. Mas Jesus está voltando. Esse é o amor de Deus. Quem é o amor de Deus? É eu? Não, é essa palavra. E quem é essa palavra? Foi que criou todas as coisas. Jesus, Yeshua. Ele ama o pecador. Em Atos está escrito que a graça foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Para a salvação, Deus não discrimina ninguém. Para a salvação, o homem, para entrar nela, precisa se arrepender. Ele não quer saber da sua origem. Ele não quer saber o que você foi, o que você deixou de ser. Ele espera que você se arrependa. Ele espera que você mude de atitude. Ele espera que você abandone a violência, a depravação, a imoralidade, o aborto, a pedofilia, a injustiça, o roubo, o engano. Ele espera que você deixe de se deitar como um animal. Ele espera que você deixe de ter relação com a cadela. Ele espera que você deixe de ter relação anal e oral, porque fere a lei, a ordem natural das coisas. E que ordem natural das coisas é essa? Deus disse para Abel e Eva: crescei-vos e multiplicai-vos e sede fecundos. O único meio da mulher engravidar e ser fecunde é quando ela recebe pela vagina o esperma do homem. Não é pelo homem nem pela boca, não. É o diabo que tem enganado essa geração. É o diabo que tem introduzido essa impureza na vida dos filhos, da desobediência na vida daqueles que se esquecem e não querem saber de Deus. Ignora a palavra de Deus. Deus para ele é ignorado, Deus para ele não existe. Hoje, falar de Deus é perigoso. O homem não quer mais saber dele.
Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que possa me trazer outro dia, com vida, para trazer essa palavra. Que um dia essa palavra pode penetrar no seu coração. Um dia essa palavra pode mover o seu coração e você aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. Amém.